ciclo de engenharia, desde a concepção à produção. Então, a gente vai fazer. Parece uma defesa de fábrica, mas não é. A gente vai falar um pouco sobre a realidade nossa aqui no Rede Pitaco. E aqui para os nossos tópicos, né? A gente dividiu primeiro quem somos, então a gente vai fazer uma breve apresentação sobre a gente, sobre a nossa carreira, por onde a gente passou e falar um pouquinho da empresa que a gente trabalha, para vocês entenderem alguns exemplos e alguns contextos. Falar dos rituais, né? Então, quais dinâmicas a gente tem costumeiramente aqui dentro do Rede Pitaco. Análise de projeto, então a gente vai falar algumas documentações, como a gente toma a decisão, documenta elas. Codificação, então um pouco de stack, de branch model, alguns padrões de desenvolvimento. Testes de implantação, então quais testes a gente faz, quando eles são executados e como é que a gente faz um deploy do app, dos serviços. Experimentos e métricas, então como a gente faz a entrega de novas funcionalidades, como a gente avalia o comportamento do usuário, como a gente mede impacto, observabilidade, como a gente acompanha cada serviço, cada cliente nosso, então, em termos de logs, erros e lições aprendidas, que aí já é uma coisa um pouco mais pessoal da gente sobre aprendizados que a gente teve nesse caminho academia e mercado. Então, primeiro, quem somos? Então, eu sou João Rei, sou egresso da Facom do ano 2023.2, bacharel, fiz engenharia de software aí, comecei a carreira dentro do movimento Empresa Júnior, e lá na Ingefor, né, empresa júnior de engenharia, e aí na época tinha computação, e aí eu tive o privilégio ali de participar da fundação e primeira diretoria da Mega Júnior, talvez alguns de vocês conheçam, que é a empresa júnior aí da Facom, e além dessa experiência com EJs, que foi muito importante para a minha carreira e para minha formação como profissional fora a faculdade, é, eu, traba, é, eu trabalhei também na empresa de entrega chamada Help Entregas, Grupo CO, e uma software house chamada Lube. E hoje eu estou há mais de 2 anos e meio como engenheiro de software no Rede Pitaco. E dentro desse caminho, né, desde a EJ até empresas seniors, eu passei desde desenvolvedor mobile a desenvolvedor full stack, back-end. Então, eu tive a oportunidade de explorar muitas coisas aí. E vou passar a palavra para o Demetrius, que também vai estar nessa comigo. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pelo convite, professora. Obrigado aí, pessoal, também pela atenção já. Bom, eu sou o Demetrios, eu sou egresso da Facom do segundo semestre de 2024. Falando um pouquinho sobre minha carreira acadêmica, que não é lá muito longa, mas eu sou bacharel em engenharia de software pela Facom. Eu entrei em 2019 e finalizei no primeiro semestre de 2022. E logo depois eu ingressei no mestrado em ciência da computação, também pela Facom. Eu entrei no segundo semestre de 2022 e finalizei no primeiro semestre de 2024. E da minha carreira profissional, também não é tão longa assim, eu fui engenheiro de software full stack na Exotalent, foi um estágio. Essa empresa é uma empresa do setor de recrutamento dos Estados Unidos. Eu fiquei por 6 meses lá. E depois de finalizar o mestrado, alguns meses depois, em dezembro de 2024, eu consegui uma vaga como engenheiro de software no Rei do Pitaco, trabalhando junto com o Rei. Também lá a gente mexe com... Eu trabalho lá com back-end, mas principalmente com front-end. Boa. E aí, para falar um pouco sobre o que é o Rede Pitaco, é uma empresa de tecnologia esportiva ali, fundada em 2019, que usa dados, tecnologia e muita inovação para criar produtos que são divertidos, seguros e acessíveis para milhares de fãs de esporte. Então, é parte um pouco da cultura assim do Rei, essa atenção à engenharia, questões de excelência e desde o início tem uma forte ligação também com maratonas de programação, tanto que eles tiveram uma participação na maratona que teve aí na Facom. Enfim, eles têm, ah, digamos, um cuidado muito especial assim com engenharia. E para falar um pouco dos produtos, né, para entender alguns exemplos, a gente tem hoje o Daily Fantasy Sport, que é o DFS, ou Fantasy que a gente chama, que é basicamente um modelo de jogo que é jogador contra jogador, então você escala o seu time e compete contra outros jogadores, e aí tem tanto ligas pagas quanto ligas gratuitas. A parte de apostas esportivas, que aí já é um pouco intuitivo, né? Você vai escolher ali eventos que podem acontecer dentro de um evento esportivo e vai desde futebol a luta, UFC e esporte menos conhecido, e a parte de cassino online, que ali já envolve
jogos com envolvida sorte, e sempre a ideia principal é tipo um meio de entretenimento e de fazer do produto a segunda tela do fã de esporte, somando ali mais emoção a acompanhar os seus esportes favoritos. Então a ideia não é renda extra, nem nada do tipo, nem investimento, muito menos. É realmente uma forma de brincar, uma brincadeira de adulto, uma brincadeira que envolve dinheiro, então é sério. Então, só passando brevemente aí por isso, para entender alguns dos nossos exemplos e até desafios aqui que a gente vai passar na parte mais técnica. A forma de organização da engenharia, ela tem três grandes tribos, que é application, plataforma e dados. Então, applications é mais focado ali nos clientes, então o app, Android, iOS e o cliente web. E a gente não é exclusivamente dedicado a isso, como o Demetrius disse, a gente mexe muito no back-end também, em serviços específicos, principalmente relacionado ao produto mais diretamente. E o plataforma já é mais dedicado exclusivamente ao back-end ali, infraestrutura e tudo mais. E dados já é mais intuitivo, né? Eles vão fazer parte da construção ali de dashboard, de criação de camadas analíticas e tudo para empoderar diversas áreas ali da empresa. Para começar, falando dos rituais, vou passar para o Demetrius. Boa. Bom, passando pelos nossos rituais, a gente tem alguns. Então, nós temos as dailies síncronas, que acontecem via Google Meet. Lá o time de cada iniciativa, né? Então, além daquela divisão que o João explicou entre applications, plataforma e dados, a gente tem uma divisão um pouco diferente, que seria das iniciativas. Então, dentro de cada uma dessas iniciativas, a gente pode ter pessoas de áreas diferentes. Então, na nossa iniciativa, por exemplo, que é a Player Experience, a gente tem pessoas de applications, pessoas de dados e pessoas de plataforma também. Nessas deles, a gente se une primariamente com o time de engenharia da iniciativa, mas em alguns dias da semana a gente se encontra com o time de produto para fazer alinhamentos sobre novas necessidades ou dar visibilidade para alguma coisa que a gente está fazendo. Um ponto importante é que nessa dele a gente não costuma reportar assim, tipo, tarefa que a gente está fazendo ou coisas menores assim, vamos falar. Esse momento é mais para tirar dúvida ali com o time ou realmente fazer os alinhamentos. Além das dailies síncronas, a gente tem a daily assíncrona, que ela acontece em um canal público do Slack, que é um meio de comunicação que a gente usa, e é lá onde a gente vai reportar a questão de tarefas num escopo mais fechado, assim. Então, a gente vai falar as tarefas que foram concluídas no dia anterior e quais tarefas que a gente pretende fazer hoje, e também se a gente teve algum bloqueio, tanto no dia anterior quanto no dia de hoje. Outro ritual que a gente tem é a retrospectiva. Então, de um modo geral, os membros vão compartilhar de forma anônima, né? Alguns comportamentos, sejam bons ou ruins, que foram observados ali durante a semana, ou também sugerir novos hábitos para serem adotados. Então, aí no print não dá para ler muito bem, mas é a ferramenta que a gente usa para guiar as nossas retros, que chama Parable. Aí a gente tem 3 pontos onde a gente vai escrever em cards, né? Então a gente pode colocar mais de um item em cada ponto aí. Então tem o start, que seria quais novos hábitos a gente deve ter. O stop, que seria quais hábitos a gente deveria parar de ter, né? Parar de fazer alguma coisa. E o continue, que são tipo bons hábitos que a gente tem, que a gente que a gente gosta de ter eles e que é importante que a gente continue tendo esses hábitos. E, por fim, a gente tem o MAR, que é o Mobile Applications Review, e lá a gente vai apresentar qualquer assunto relevante de engenharia que a gente encontrou. Então, uma ferramenta nova, uma biblioteca, uma nova forma de lidar com alguma coisa, com algum problema comum, como, por exemplo, achei essa biblioteca legal aqui de React para fazer busca de dados. A gente apresenta para o time, é uma coisa mais focada em engenharia, assim mesmo. Agora eu vou passar para o João para ele falar um pouco sobre os documentos que a gente usa nos projetos. Boa. E para a fase inicial, a gente tem o ponto de partida ali de engenharia, onde o produto
conclui, digamos, a fase inicial ali de definição das especificações do projeto. Então, toda a parte de concepção ali, de licitação de requisitos, é feita pelo time de produto, que alinha ali com o time de design, que é, digamos, está dentro, né, da área de produto. Toda a parte de especificações de requisito, mas também as definições das telas e dos fluxos. Então, não se resume somente aos caminhos felizes, mas também as restrições de quem vai receber, ou o que vai, quais são os erros, quais são o que o usuário pode ou não fazer, e como é que a gente vai comunicar esses erros para ele conseguir se recuperar, né? Para ele conseguir, tipo, corrigir ali um erro ou mesmo entender de forma clara por que ele não pode fazer o que ele está tentando, enfim, mapeamentos não só de caminhos felizes, quanto também caminhos alternativos e para que o momento que marca, digamos, essa passada de bastão é a reunião de handoff, onde a gente senta com um design e a gente alinha ali todos os fluxos e a gente consegue definir também já ter mapeado, né, os requisitos, mas a gente aproveita também para definir alguns requisitos não funcionais, né? Então, em termos de avaliar o termo de para quantos usuários aquela feature vai ser lançada, de que forma. Além disso, a gente também tem a definição de entregas e milestones. Então, se a funcionalidade é muito grande, a gente divide ela em pequenas entregas funcionais, de modo a definir inicialmente o MVP. Então, quais são o conjunto de funcionalidades essenciais ali, o conjunto de recursos, né, essenciais para a primeira entrega e para fazer dessa primeira entrega algo que a gente já pode entregar nas mãos do usuário para ir iterando e para já começar a coletar feedbacks. Dependendo do tamanho, a gente acaba entregando a funcionalidade de forma inteira, então se ela não for grande o suficiente, ou mesmo se esse mínimo viável já foi definido por design e a gente já recebe aquilo, então a gente já faz isso numa única entrega. Mas isso em termos de entrega para o usuário final, né? Porque internamente a gente já vai iterando e testando conforme ocorre o desenvolvimento. Então, após o handoff, tem a criação das tarefas e do projeto no Lina. O Lina seria o equivalente ao nosso Gira ou Trello, é basicamente o software que a gente usa para mapeamento ali, tanto dos projetos e definir os prazos dos projetos, os milestones, que é tipo as entregas, né, os marcos, como também os épicos e as subtasks e tudo que a gente vai precisar fazer de tarefas, a gente usa ali o Lina. O Google Docs está ali, porque a gente usa muito ali na definição de documentos, né, ali por parte de produto, que define o contexto ali da funcionalidade, então, de onde veio a ideia, qual é o impacto que a gente espera alcançar com essa funcionalidade, quais as métricas a gente tem que observar e tudo mais. Mas não é só tipo receber a funcionalidade e já quebrar as testes diretamente. Dependendo da complexidade envolvida ali no desenvolvimento, a gente usa de apoio documentos como os RFCs, ou Request for Comments, né? Então, os tópicos aqui desse documento, a gente tem o header aqui do lado, né, que tem questões gerais ali, como o autor, data de criação, o status que vai de not started até approved, os aprovadores, né? Então, quem avaliou ali o documento e aí fez a aprovação, o linear, que pode ser tanto relacionado a um épico, né? Um conjunto de testes, quanto também a um projeto, e as referências, então, outros RFCs ou documentos que embasaram ali a decisão técnica que é proposta dentro do RFC. Então, passando brevemente aqui pelos tópicos, a gente tem qual problema estamos resolvendo, então, maneira de definir o contexto, né? Então, o contexto pode ser uma funcionalidade que envolve uma certa complexidade, ao ponto da gente precisar documentar assim, essa tomada de decisão, ou pode ser também um bug ou uma questão de performance específica. Então, por exemplo, a gente tem casos de fazer RFC para otimização de tempo de respostas do endpoint da home, por exemplo. Então, o tempo de resposta estava muito alto e a gente queria avaliar soluções ali para corrigir esse problema de performance. Então a gente trouxe um RFC porque o RFC, além de documentar ali uma decisão, é o momento em que os engenheiros conversam entre si e refletem sobre aquela proposta, né, sobre aquele problema, e aí juntos a gente vai buscar a melhor solução ou a solução ali que a gente está disposto a comprar naquele momento, né? Que às vezes pode não ser a melhor solução, mas no trade-off ela pode ser a mais vantajosa, assim. Objetivos, então, qual é o objetivo
o que a gente pretende alcançar com esse documento, né? Então, às vezes pode ser mapear a solução para otimização de performance da home, pode ser definir o modelo de dados ou o diagrama do back-end em relação à funcionalidade e tal. O não objetivo, ele ajuda a reforçar ali qual é o escopo, né? Então, em alguns casos, pode ser como a gente teve um projeto que o Demetrius participou, do Live Feed, que a gente tinha algo em tempo real. O não objetivo foi é, dizer que aquela solução era específica para o contexto de iGaming, que era de cassino, e que ela não tinha a pretensão de ser uma solução genérica que se estendesse para outras funcionalidades ou para outros produtos. Então, isso ajudou a reafirmar que aquela solução era específica de um caso e que se a gente quisesse fazer uma solução similar, deveria tipo avaliar em um outro RFC um cenário genérico ou mesmo tipo no caso seria dividir em outro RFC mesmo, né? Pensar em outra solução porque a proposta daquele em específico era resolver um problema de uma funcionalidade dentro de um produto específico. Métricas, elas podem não se resumir somente a métricas de produto, no sentido de qual é o total de dinheiro, ou no caso, o turnover, né, que é a quantidade de dinheiro colocado a jogo, ou mesmo tipo receita líquida, ou mesmo o custo de aquisição do usuário, pode ser em relação a isso, mas também pode ser em relação a métricas de engenharia. Então, no caso da otimização da home, seria o tempo de resposta da home. Então, tipo, o que a gente quer acompanhar como métrica? O tempo de resposta. Qual é o tempo médio de respostas para essa request aqui em específico? Então, essas métricas podem também ser relacionadas a questões de engenharia. A solução aqui já detalha é, o que, né, a gente vai fazer, tipo, como a gente vai resolver esse problema específico. Os milestones, então isso aqui depende de cada caso. Então, se ele for dividido em passos menores, por exemplo, a gente vai fazer um passo de mitigar inicialmente e depois um passo para corrigir. Então, o primeiro milestone vai ser uma tentativa de mitigar um erro e o segundo vai ser, tipo, de fato corrigir. Ou mesmo, tipo, a gente vai fazer uma funcionalidade complexa o suficiente, onde a gente vai ter um MVP aqui da data tal, previsto para data tal, e a solução completa ali em outra data. Então, aqui é a divisão de entrega, também para alinhar a expectativa com o produto, né? Então, a gente tem a participação de produto nesse RFC também, embora a gente se permita, principalmente ali na parte de solução, ser um pouco mais técnico aqui nessa documentação. Contingência é tipo, se as coisas derem errado, então a gente vai lançar uma funcionalidade nova com um rollout gradual. Como é que funciona se, por exemplo, essa funcionalidade for lançada com um bug que a gente não queira manter ele lá? Por exemplo, um bug grave. Qual é o plano? Se essa funcionalidade lançar com um bug crítico que, por exemplo, crasha o app ou que dá margem para exploração, coisas assim. Então, a seção contingência é o que a gente já define como previsto para contornar essas situações. Então, pode ser desde dar rollback no app, então, tipo, resetar, digamos, a atualização gradual, ou dar rollback num serviço, então é restaurar o serviço para uma versão anterior. A gente vai entrar em detalhes disso em outra sessão. Então, ou mesmo como desativar o gate que habilita essa funcionalidade. Então, aqui em contingência, a gente já deixa, por exemplo, olha, esses gates habilitam essa funcionalidade ou esse gate ativa a tela que acessa essa funcionalidade. Então, a gente já tem gate, no caso, são feature flags, que são, digamos, booleanos que ativam ou desativam uma funcionalidade. E a gente usa bastante isso também para controle ali de impacto e para controlar também para mitigar, né, o impacto de bugs na experiência do usuário. E revisão, ali é basicamente uma definição de histórico de pessoas que comentaram ali no documento e aprovaram e tudo mais. Então a gente deixa, digamos, um histórico de quem contribuiu ali para esse RFCs. E em casos que não são tão complexos, mas também não são triviais, e a gente quer mapear, por exemplo, a gente tem as specs, que são um pouco mais enxutas, que são realmente para documentar a solução que a gente deu para um determinado problema. Então, tem três tópicos, que é qual é o problema que estamos resolvendo, qual é o objetivo e a solução. Então, já é mais intuitivo. E um exemplo prático, por exemplo, a gente vai falar mais para frente sobre tecnologias, mas a gente usa o gRPC. E o gRPC, ele tem uma estrutura específica ali de comunicação e a gente queria mandar erros personalizados do back-end para o cliente, de modo que esses erros
fossem em linguagem natural, né, tipo, no idioma ali do usuário, e que não tivesse o techniquez, né, que fossem naturais o suficiente para o usuário final entender esse erro. E aí isso era baseado em contexto do back-end, então, ao invés de fazer, por exemplo, mandar um código e o cliente ter o mapeamento, a gente já mandou o texto com um código específico de erro para o cliente. E aí a gente definiu uma spec para documentar como tanto a galera de plataforma, na hora de implementar serviços, como a galera de applications, na hora de receber nos clientes, fariam esse tratamento de erro. Então, como é que você retorna, a partir do back-end, como é que você retorna esse erro personalizado, qual é o padrão dele, e no cliente, no app, como é que você recebe esse erro para exibir para o usuário, e no web também. Então, a spec ela foi bem direta, porque nesse caso específico não tinha margem para muitas possibilidades. A gente explorou a estrutura ali de erro do gRPC e definiu que a gente ia usar o campo de metadata para mandar e definiu a estrutura de erro que a gente queria. As pessoas também podem, tipo, elas também, esse documento também passa por um processo de aprovação e revisão de outros engenheiros, mas é uma coisa um pouco mais direta, sabe? Geralmente não envolve tanta discussão, embora todos tenham liberdade de comentar aí sobre, olha, tem uma solução aqui que pode ser melhor, e sobre alternativas e questões assim. Além disso, a gente tem aqui a parte de decisões arquiteturais, que a gente documenta também. Então, um exemplo bem clássico aqui é que a gente usa o monorepo. Então, todos os nossos microserviços, como os monolitos, como os clientes, é, tipo app, web, coisas de dados, tudo está num único repositório, os únicos repositórios divididos basicamente, são os repositórios de infraestrutura como um código que a gente tem, que vai ser explicado também em outro tópico. Então, a gente centraliza tudo em um único repositório e a gente tem um documento que justifica o porquê a gente tomou essa decisão. Então, aqui é um documento que já é meio agnóstico ali de funcionalidades, né? Já é mais aberto, já a decisão arquitetural já envolve realmente, né, tipo, padrões do dia a dia ali. Então, a gente tem um contexto, né, sobre qual é o problema em questão, qual é o ponto em questão, a decisão, né? Então, dadas as possibilidades, o que a gente adotou como solução, como caminho, a justificativa. Então, aqui a gente costuma mapear as vantagens, né, os pontos positivos. Então, no caso do monorepo mesmo, a gente achou que ia ganhar velocidade ali, porque a gente mexe tanto no back-end quanto no cliente, então a gente tem tudo no mesmo lugar, a gente não precisa ficar trocando de pasta, abrir várias janelas, e a gente consegue ter algumas melhorias no sentido de, por exemplo, o nosso processo de CI conseguir se comunicar, rodar para vários serviços ao mesmo tempo. Então, tem uma série de benefícios que para a gente foi vantajoso, sabe? A gente comprou, a gente viu o valor, mesmo diante das desvantagens possíveis que poderiam existir, das vantagens de um polyrepo, a gente acreditou que valia a pena ir pelo caminho do monorepo. Aí tem as alternativas consideradas, que no nosso caso seria um repo para back-end e front-end, ou tipo, repo por serviço, que aí já seria muito ruim, porque a quantidade de serviço é muito grande. A solução, então, aqui seria, no caso do monorepo, não teve, seria redundante ali com a decisão, né? Seria uma coisa mais direta, mas se forem questões mais complexas, aqui seria a página que a gente detalhava o como foi feito, qual vai ser o caminho a percorrer, as consequências, né? Então, como vai ser o impacto ali, depois de colocar isso no ar, ou mesmo antes disso, qual é a mudança que vai gerar a partir daquilo, né? E as referências, então, aqui está link tanto de documentos para ajudar a embasar tecnicamente, quanto também referências a outros documentos, ou a mesma threads no Slack que colocam, por exemplo, discussões entre engenheiros para encontrar a solução para um ponto específico. E agora, para a parte de codificação, vou falar brevemente aqui sobre a nossa stack. É uma stack bem moderninha, na moda, por assim dizer. A gente usa Rust para os nossos microserviços ali no back-end. Tem um serviço ou outro em Python, principalmente as coisas de dados é feito em Python, mas o back-end, tipo, assim, feito plataforma e pela gente, principalmente feito em Rust. Flutter, que é um framework multiplataforma, a gente usa ali para o desenvolvimento do app, Android e iOS. TypeScript, que é usado principalmente com Next.js no nosso cliente web. É também usado num monolito específico, mas que já está sendo legado já.
Hoje em dia a gente usa principalmente ali no cliente web mesmo, Kafka ali para o serviço de mensageria, e o gRPC, como eu disse, né, que é um padrão de comunicação que vai usar o protocolo de comunicação HTTP2, e que é conhecido como um framework de alta performance, e se você vê pesquisas aí, ele é meio que um substituto do RESTful, ou REST. Então, um padrão de comunicação onde a gente tem um arquivo chamado proto, que basicamente deixa a comunicação meio que fortemente tipada entre o cliente e o back-end, ou back-end para back-end, e meio que o que na prática é mandado entre um e outro são binários, então o corpo ali, o conteúdo ele é muito enxuto, é muito pequeno e é por isso que ele é muito rápido. E o encode e decode é feito ali antes e depois, né? Baseado nesses arquivos proto. Então, por isso ele é bem mais rápido do que o RESTful, porque ao invés de mandar o JSON já com tudo pronto, ele basicamente manda binários. E tem um tempo ali de decode e encode, mas que não é significativo. E todo o código assim, de encode e decode, ele é basicamente gerado. Então, tem packages que a gente gera, e aí a parte, por exemplo, do data model no cliente, né? Que aí, pô, recebeu o binário, vai decodificar num objeto legível ali em Dart ou em TypeScript. Tudo isso é um código gerado, então a gente não precisa escrever, mas aí por um bom padrão, por questões de boas práticas, a gente tem a definição das models, que aí mapeia esses data models para algo mais próximo do que a gente vai precisar para exibir ou para manipular os dados dentro do cliente. Mas é uma coisa é um padrão bem legal, assim, que no começo soa muito diferente, mas que depois é bem maneiro de se trabalhar. Em termos de Branch Model, embora não seja uma coisa muito ortodoxa, ou que a galera chega para ti e fala, Branch Model aqui é isso, aqui dentro do Rede Pitaco, na prática a gente usa o Trunk Based Development, seguindo os critérios é, bem próximos assim, do que se espera tecnicamente de um Trunk Based, que é a Short Lived Branches, né, que é as branches de curta duração. Então, as branches elas são criadas é, para desenvolvimento de uma funcionalidade ou correção de um bug, e elas são rapidamente mergeadas na main. Então, para isso, elas são menores possíveis. Então, a gente evita ali PRs muito grandes, ali de mais de 20 file changes ou com uma quantidade muito grande ali de modificações. E quando a gente precisa, por exemplo, eu vou construir um endpoint e quero integrar ele no app, se a gente quer manter o contexto ali para o revisor, a gente acaba usando a stack de PRs através de uma ferramenta chamada Graphite. Então, lá no Graphite, ele gerencia a stack que é basicamente você vai criar primeiro PR com a migration, a segunda com storage e a terceira com endpoint, o quarto com a integração no cliente mobile e a quinta no cliente web. Então, você vai criando tipo, vários PRs que vão, na hora de você acessar ali pelo GitHub, vai ter um comentário do Graphite dizendo quais são os PRs daquela stack. Então, você pode mandar para alguém, tipo, o mais abaixo ali da stack, e aí essa pessoa pode corrigindo sequencialmente, mantendo o contexto e acompanhando o seu progresso em relação à funcionalidade. Então, acaba ajudando muito porque a pessoa não precisa ficar recuperando o contexto de tipo, mas como é que ele desenvolveu o endpoint mesmo? Será que isso aqui, em vez de estar no cliente, não deveria estar no endpoint? Então, otimiza muito ali o processo de review. E para a parte de release aqui do app, a gente segue exatamente o que está aqui na imagem. A gente cria uma branch ali para release. Essa branch é criada automaticamente cada segunda-feira por uma action lá no GitHub. E aí a gente tem modificações aqui específicas, seja tipo bugs que a gente vai corrigir para release, e nesse caso, quando entra, elas são mergeadas de volta para main. Mas aqui a gente tem modificações também específicas de atualização de changelog ou da versão, e para a criação ali da release, de fato, do changelog, a gente usa através de tags, assim como nesse caso aqui. A gente acaba evitando é, alterações nessa branch de release. Então, o release owner, ele, que é a pessoa responsável por guardar essa release, né, o guardião do processo ali, que vai garantir que ocorra tipo, tudo conforme esperado, e também ir revisando os PRs que entram, ele precisa garantir que tenha poucas ou nenhuma alteração ali nessa branch de release, porque se a gente coloca muita alteração em cima da hora, o risco aumenta.
Então a gente precisa manter esse risco controlado, ou mesmo decidir assumir esse risco em alguns casos específicos, ou e rejeitar em alguns casos de, tipo, não vai lançar a funcionalidade, tipo, mandando branches direto para release, porque o risco de acabar tendo um bug ali que não passou um corner case e acabar explodindo na mão do usuário acaba sendo maior, porque ela não teve tempo ali de teste interno, ela não teve tempo ali de amadurecer, de a gente realmente verificar a estabilidade, então por isso a gente acaba evitando esse tipo de coisa. Mas quando precisa, a gente tem os hotfixes, que é depois de lançada uma versão, se a gente identifica bugs críticos ali, ou bugs que impactam a experiência do usuário, a gente acaba iterando ali sobre a branch de release, criando uma nova tag, e aí esse bug também é mandado para, essa correção do bug também é mandado para mim. E aí, para garantir, se vocês pesquisarem sobre Trunk-Based Development, duas coisas vocês vão ver em vários artigos diferentes, que é importante que o time seja maduro para conseguir quebrar suas testes em tarefas menores, para conseguir fazer PRs pequenos o suficiente para deixar ágil o processo de review. Né? Então, PRs menores ajudam a acelerar esse processo de review, porque são menos coisas para revisar, e ao mesmo tempo que são menos coisas para revisar, acaba que o risco de você acabar adicionando um bug ali, algo crítico, acaba sendo menor. Além da questão da maturidade do time, é importante você ter uma automação ali de CI muito bem feita para garantir que a main não quebre com o merge de outro engenheiro. Então é importante que a main sempre esteja numa versão funcional. E isso, como a gente tem um monorepo, se torna ainda mais crítico, porque está tudo lá. Então, às vezes, você modificou um proto que é compartilhado entre serviços e, às vezes, a não atualização pode quebrar outros serviços. Aí, um PR, às vezes, mais importante pode ficar empatado porque você adicionou um bug. Então, acaba que a gente tem um conjunto muito grande ali de actions que rodam por serviços e sempre conforme necessário, né? E que protege os nossos sistemas. Então, eles vão rodar lint para verificar se a formatação, se as convenções de boas práticas estão sendo seguidas. A gente usa muito o clip ali no Rust, né? Que vai verificar questões de boas práticas, de otimização de performance, coisas assim. A gente usa os lints também no cliente, a gente usa o ESLint, enfim, uma série de coisas para garantir ali um código com uma qualidade razoável, e os testes também. Então, a gente roda para os serviços testes de integração, ali que envolvem back-end, testes unitários também, alguns testes de integração no sentido de pegar do banco ao endpoint. No lado do cliente, no app, a gente roda testes unitários, e na web, a gente já roda testes end-to-end. Então, de fluxos críticos como jogo responsável, login, cadastro, a gente já roda. O Demetrius vai dar mais detalhes disso na próxima sessão, mas aí a gente já tem aqui um conjunto bem sólido ali de actions que vão ajudar a garantir que a main seja sempre funcional. E aí, para falar justamente dessa parte de teste de implantação, vou passar para o Demetrius. Boa. Começando aqui falando sobre os testes end-to-end, para sistemas mais críticos, como, por exemplo, o próprio site, né, que a gente não quer que esteja quebrado para não atrapalhar a experiência do usuário, o aplicativo, algumas outras questões, como, por exemplo, o sistema que a gente tem para se adequar à política de jogo responsável, que é uma exigência da regulamentação para casas de aposta que são licenciadas aqui no Brasil. Outro exemplo aqui é o nosso sistema de carteira, né, que lida com questões de saldo, transações do usuário. Então, para esse tipo de serviço, a gente tem testes end-to-end que justamente visando garantir o funcionamento íntegro ali do serviço, para que a gente não acabe introduzindo algum problema, e também, tipo, seja problema que vai atrapalhar o funcionamento da branch principal da main, ou algum problema que pode acabar se tornando na mão do usuário. A maioria desses testes, como o João falou, vai acontecer diretamente nas actions do GitHub. Então, por exemplo, os testes end-to-end do nosso site e dos serviços back-end acontecem nas GitHub Actions. Para o app é um caso um pouco diferente. A gente usa um framework chamado Maestro,
E nesse framework ele vai receber um arquivo de YAML, né, onde a gente vai colocar as instruções lá de clicar em determinado botão, de fazer os asserts, né, de verificar que tal texto está sendo exibido na tela, coisas nesse sentido. E os testes em si, eles são executados em uma device farm de um serviço chamado Bitbar. A device farm é justamente o que o nome está dizendo, é um lugar onde você consegue ter acesso a diferentes dispositivos, e aí nesses dispositivos a gente consegue fazer o upload do nosso aplicativo e rodar via linha de comando, de forma automática, o Maestro para executar os testes em cima do nosso aplicativo. Para o aplicativo, a gente tem um servidor próprio dedicado para testes, que é implantado na nossa própria infraestrutura, e a gente tem isso por causa da impossibilidade de rodar um servidor na plataforma do Bitbar. Então, a gente não conseguia, por exemplo, subir um servidor em Python lá para poder mocar as respostas e coisas desse tipo. E aí vocês podem se perguntar por que a gente não usou alguma... Porque existem, né, ferramentas onde a gente consegue mocar... tipo, na hora de inicializar o aplicativo, a gente consegue fazer o override, né, tipo, sobrescrever a resposta de algumas chamadas HTTP ali. Então, falar que sempre que o usuário chamar tal endereço HTTP, a gente vai retornar essa resposta aqui em JSON. E isso realmente funciona para chamadas que são REST comum, né, que retornam JSON, mas como a gente usa o gRPC, que é um protocolo, não é um protocolo, mas é uma coisa relativamente nova, isso não tinha um suporte muito bom no aplicativo para fazer essa questão de mocar as respostas, e aí por isso a gente fez um servidor próprio, justamente para poder deixar o mais customizável possível as respostas de cada endpoint. Aqui é um print de como que é a device farm, então a gente tem aí quantos testes foram executados, quantos que foram executados com sucesso, os logs, o que foi de entrada, né, que no caso aí é o nosso APK, né, que é o App Release APK, e o testes.zip é onde vai conter lá todo o maquinário para o Maestro poder funcionar. Deixa eu ver o próximo slide. Falando um pouco agora sobre CD, né, implantação via GitHub Actions e depois falar um pouco sobre a release do aplicativo. A gente tem política de deployment, né, de implantação automática e também manual, a depender do serviço. Serviços mais críticos, que foram aqueles que eu comentei, por exemplo, requerem aprovação manual para serem enviados para o ambiente de produção, mas a gente sempre tem o deploy automático para o ambiente de staging. Outro ponto que a gente consegue implantar um serviço em staging sem necessariamente mesclar, e a gente tem isso porque a gente facilita na hora de testar a funcionalidade que a gente está criando ali no back-end, ou seja lá qual serviço for que a gente vai mandar para staging, sem correr o risco de mandar alguma coisa quebrada para produção, caso alguém aprove o deploy, porque quando a gente mescla o PR, ele entra numa fila para ser aprovado o deploy. Se depois de você mesclar o seu deploy, você não aprovar ele, depois de você mesclar a sua branch, você não aprovar o deploy, alguém mesclar alguma coisa em cima, se ela aprovar o deploy dela, o seu vai junto. Então, a gente tem esse mecanismo de desincronizar o ambiente de staging para uma branch arbitrária. Sobre a liberação do app, ela acontece de forma gradual. Depois eu vou entrar, o João vai entrar um pouco mais de detalhes sobre como que acontece a release do aplicativo. E aqui são algumas ferramentas que a gente usa, então o GitHub Actions, né, como vocês viram, a gente usa vários serviços da AWS, o Terraform, que serve para a gente definir a parte de infraestrutura em formato de código, e também o Kubernetes para poder fazer toda a parte de deployment, escalonamento do serviço. Falando um pouco agora sobre o nosso fluxo de implantação de serviços, aqui é majoritariamente serviços back-end. Então, a gente tem alguns workflows no GitHub, né, que são justamente os GitHub Actions, que vão ouvir eventos de mudanças em determinados caminhos, que é porque a gente tem um monorepo, né? Então, se o caminho front-end mudar, a gente vai executar somente as actions que estão definidas para rodar naquele caminho. Então, esses workflows eles são acionados quando alguma dependência de algum serviço for alterado. E aí, cada serviço vai ter o seu próprio workflow.
Então, por exemplo, num serviço back-end, depois de criar a imagem Docker, que acontece automaticamente depois que você mescla a branch, o upload ele vai ser feito para o ECR, que é o Elastic Container Registry, que é um serviço de registro de imagens Docker da AWS. E depois da aprovação do deploy, a gente vai atualizar a tag da imagem que foi feito o upload para o ECR. A gente vai atualizar essa tag nos manifestos do Kubernetes, que é justamente o nosso IAC, né, o Infrastructure as Code. O Argo CD, que é uma outra ferramenta, vai sincronizar as mudanças na IAC no Kubernetes em si, que está implantado. Essa ferramenta ela vai garantir que o estado que está definido lá no código seja de fato o estado que está implantado ali no momento. Por fim, usando o Argo mesmo, a gente consegue acompanhar o processo do deploy e também a gente consegue visualizar e gerenciar os recursos que foram criados no Kubernetes, como questões de quantidade de memória, poder da CPU, coisas nesse sentido. E um outro fator importante é que o Argo permite que a gente mantenha um histórico de imagens, o que nos permite fazer rollbacks do serviço, que foi aquilo que o João comentou, de forma rápida, caso alguma coisa dê errado. Então, se a gente subir alguma coisa que quebrou a produção, a gente consegue rapidamente voltar para uma versão anterior que está funcional e trabalhar num ajuste para o problema. Vou passar para o João agora para ele falar um pouco sobre o fluxo do app. Boa. A gente tem o fluxo, basicamente, três fins possíveis, assim, né, para entrega do app. A gente tem o meio por AWS, que a gente chama, que é o download direto ali do APK. E aí a gente tem um fluxo de baixar e instalar o APK dentro do próprio app. A gente tem os fluxos agora da Play Store, que ali já é tipo, basicamente o trabalho de mandar para a loja e aí ter os processos lá. E o processo da App Store, que também é mandar para o console e aí controlando por lá. Mas antes disso, para a gente de fato gerar os artefatos, né, buildar o app e mandar para lá, a gente tem uma automação que basicamente a gente tem a criação da tag de changelog, que é criada junto com a branch de release, que eu citei lá atrás. Então, na segunda, no momento que a branch é criada, um changelog já é gerado. E aí, se algumas correções entrarem nessa branch de release, o novo changelog é gerado. E aí, basicamente, a gente sobe a tag e a action ela é responsável por fazer o diff entre a ref da tag a última tag de release. E uma curiosidade sobre isso foi uma solução que eu trouxe para minha primeira fábrica. Eu fiz tipo, essa implementação para o meu time, e aí quando eu vim para o Rio do Pitaco, eu trouxe essa solução para cá. E aí, antigamente, a gente escrevia o documento direto, assim, na mão, tipo, manualmente. E aí, essa coisa, tipo, que é basicamente, tipo, simples ali de fazer tem steps prontas, né? E é só, tipo, fazer o controle de tags já conseguiu otimizar um pouco o tempo nesse fluxo de release, dispensando ali cada um escrever o que mudou e tudo mais, que é útil para Ops, para as outras áreas e acompanhando a evolução do app, né? O que é entregado ali nas mãos dos usuários em termos de novas funcionalidades ou mesmo de correções. E aí, a partir dessa geração de changelog, no momento certo, a gente tem a criação da tag de release, e aí a gente cria a tag e é disparada a action de construção, e aí para isso a gente usa o Fastlane ali para paralisar algumas steps, e então a gente tem vários steps rodando em paralelo ali que vai buildar o app para iOS, vai buildar o app para App Store, né? E o Beleza, professora. Beleza, professora. Valeu. Aí, em seguida, tem o build desses artefatos e depois o upload deles. Então, depois de construir cada um deles, tem um envio, e aí o Fastlane também se encarrega disso, a gente só passa as configurações ali, e o upload dos artefatos para o Slack também, então, que é onde a gente pega o APK do iOS para subir lá o APK da AWS para subir
no nosso outro fluxo, que é o release train. Então, esse trenzinho engraçadinho aí é a nossa tela onde a gente basicamente cria uma nova release e vai atualizando a adoção dela. Então, a gente nunca entrega uma atualização para todo mundo de uma vez, justamente para fazer aquele controle de impacto que eu falei. Então, se tiver algum bug crítico ou a funcionalidade que foi adicionada naquela versão não está estável ou tem algum corner case, a gente consegue dar um passo para trás antes de impactar toda a base. Então, aqui o trenzinho já está a 50%, e aqui tem o registro da atualização e o nome da versão aqui, da versão atual da release. Então, aí aqui a gente consegue aumentar a adoção, liberar para 100%, dar rollback, liberar para beta teste, esse é um fluxo descontinuado, então a gente tem todo o controle aqui. E aí, por trás dos panos, a gente está atualizando, basicamente fazendo uploads para o S3 da AWS e atualizando algumas regras no StatSig, que é onde a gente faz todo o controle de Dynamic Config, que é utilizado também para esse fluxo de atualização do app com o app, sabe? E não através da loja. E aí, para falar agora de experimentos e métricas, vou devolver a palavra para o Demetrios. Boa. Bom, a gente usa o StatSig para fazer a configuração dos experimentos. Nessa configuração, a gente vai definir algumas informações, como a segmentação dos usuários, a porcentagem de quantos usuários vão receber determinada feature ou não. E aí, com esse experimento rodando, né, a gente vai observar as métricas definidas ali para aquele experimento de cada um desses segmentos. Então, podem ser tanto métricas de negócio quanto métricas de engenharia. Então, por exemplo, a gente quer observar se usuários que receberam uma determinada feature estão retornando mais vezes para o aplicativo depois, ou se o usuário que recebeu determinada feature está colocando mais dinheiro, alguma coisa nesse sentido. Outra coisa que a gente consegue fazer é funis da jornada do usuário para, por exemplo, saber quantos usuários executaram uma determinada ação depois de acessar uma determinada página. Então, por exemplo, fazer um funil para saber quantos usuários chegaram na home, clicaram na página de um jogo e efetivamente finalizaram uma aposta, por exemplo. Outras coisas que a gente tem no StatSig são as feature flags, né, que o João comentou. Os testes AB, que seria esse caso a gente pode fazer os experimentos, né? E por lá a gente consegue fazer essa configuração do envio de eventos, das interações com as funcionalidades que vão nos ajudar a fazer o funil de comportamento do usuário. Aqui, para trazer um exemplo, a gente teve um experimento da home do produto de apostas esportivas, e a gente utilizou machine learning para poder recomendar os esportes mais relevantes para aquele usuário, baseado no que ele costuma apostar ali no produto de apostas esportivas. Vou passar para o João agora para falar de observabilidade. Boa. E para falar sobre como a gente acompanha os serviços, basicamente a gente usa duas ferramentas principais, que é o Datadog e o Crashlytics. Então, o Datadog vai ter tanto os logs quanto algumas das nossas métricas, tanto de performance quanto algumas de produto também. A gente faz esse acompanhamento tanto no Datadog quanto no StatSig e também conta com dashboard do time de dados para questões das métricas. E o Crashlytics ali é específico para acompanhamento de erro do app. Então aqui tem um exemplo de um dash de tempo de resposta ali de tempo de carregamento ali da home, né? Então, que eu tinha dado de exemplo lá atrás. Então, aqui no vermelho foi uma tentativa de corrigir, mas que só mitigou, se a gente vê aqui essa comparação do atual a 4 semanas atrás, a gente vê que reduziu, mas em casos específicos ainda teve alguns picos em cenários específicos. E aqui no verde seria onde, de fato, a segunda tentativa finalizou como uma solução, onde a gente tem já uma redução aqui do tempo de carregamento com relação a quando comparado com 4 semanas atrás. Então, o Datadog ajuda muito a gente também a recriar a timeline de interações do usuário. Então, como eu disse, a gente tem vários microserviços e a interação ali de clientes, então a gente consegue definir qual foi o evento que o cliente fez ali
no app ou no site e como os serviços foram acompanhando, em que momento teve o erro. Então, por exemplo, é, a criação de uma aposta é um fluxo bem complexo, onde a gente tem a verificação do saldo da carteira do usuário, tem o débito, tem de fato a criação. Então, esses logs são fundamentais para a gente ir acompanhando e monitorando os serviços. E aqui para a parte de erros, nesse caso do Crashlytics pro app, a gente, para decidir, né, se a gente evolui de, por exemplo, 25%, que é a porcentagem inicial ali de uma nova release no app, para decidir se vai evoluir de 25 para 50 e assim por diante, a gente se apoia aqui no Crashlytics, que tem a quantidade ali de usuários sem falhas e de sessões sem falha, e a gente consegue ver também, tem um novo erro, tem um erro aqui que está com alta incidência, então está afetando vários usuários, então a gente consegue acompanhando a saúde e ir decidindo se a gente vai aumentar ali a release aquela versão ou se a gente vai voltar atrás para corrigir e melhorar, digamos, a saúde. Principalmente agora com a Play Store, a gente também precisa disso porque é fundamental estar com esses bons números para se manter relevante dentro da loja. Então, e aí quando acontece incidente, a gente tem outro documento aqui que é o post-mortem, que é basicamente a gente documenta ali pontos do incidente para tanto para compartilhar aprendizado, seja da forma de investigar ou de técnicas arriscadas, assim, práticas que a gente não deve repetir, como também de é, compartilhar ali a solução e dividir de tipo um aprendizado sobre a funcionalidade em si ou sobre coisas que vão ajudar a não fazer com que aquilo se repita em outros casos. Então, os tópicos é o resumo, então, é uma síntese, né, do que aconteceu, o impacto. Então, aqui o impacto pode ser, as pessoas ficaram sem conseguir sacar, ou as pessoas ficaram sem acesso à tela, a uma tela específica, ou pode ser em termos de métricas, então, houve uma redução de tantos por cento no tempo de carregamento da ROM. A detecção, então, em que momento, como foi detectado, a causa raiz, então já é autoexplicativo, o trigger, né? Então, tipo, o que precisava acontecer para desencadear ali o incidente, a mitigação, se existir, né? Então, se tiver uma forma rápida já de mitigar, né? Ou seja, de reduzir o impacto, qual foi ela? Então, por exemplo, teve um bug há algum tempo atrás que os usuários conseguiam o saldo deles, por exemplo, supondo que eu tivesse R$ 10 na minha carteira, os usuários conseguiam sacar infinitamente o valor que eles tinham na carteira. Então, a mitigação foi desativar o saque, para que a empresa não quebrasse, né? Então, tipo, a galera começou a sacar, a explorar isso, e acabou que a gente recuperou boa parte do dinheiro, mas a mitigação foi, tipo, desativar o depósito. Então, pô, a gente não sabia o que era, e demorar muito para resolver e aumentar o impacto, então a gente fez a mitigação, que era desativar o depósito por um momento, avisou os usuários, e então, em alguns incidentes, a gente tem esses pontos de mitigação, principalmente quando o impacto é muito grande. A resolução, então, qual foi a solução de fato, né? Como a gente resolveu? Lições aprendidas, então, ali para compartilhar de uma forma mais pessoal, desenvolvidas, o que deu certo, o que deu errado, onde tivemos sorte. Itens de ação, então, nem sempre aquilo vai se corrigir, tipo, se corrigiu, mas às vezes tem outras coisas para fazer ainda, então, ali entra ali no item de ação timeline, então a gente recria o fluxo ali, então desde quem reportou, foi CX que reportou porque um usuário entrou em contato reclamando de tal coisa. De CX ter reclamado, quanto tempo demorou para o on-call, que é a pessoa responsável por cuidar dos serviços assim contra incidentes, demorou para responder, em que momento ele respondeu, em que momento começou a investigação, em que momento a causa foi encontrada, tipo, como estavam os serviços, então a gente vai mapeando isso. CX é o Customer Experience, é a galera que está na linha de frente e contata diretamente o usuário. E informações adicionais aqui tipo, já é mais livre ali de deixar informações úteis. E agora uma parte mais pessoal, já o último tópico, galera. Não sei se vocês já cansaram da gente, mas de lições aprendidas.
aqui, como eu disse, é bem pessoal. É, a gente colocou como primeiro tópico o princípio de Chesterton e a diferença do ideal e o real. O princípio de Chesterton, para quem não conhece, vale a pena pesquisar, é bem legal. O princípio que o Chesterton diz que ele cria uma alegoria falando sobre uma cerca no meio da estrada e sobre como diferentes pessoas chegavam e olhavam aquela cerca no meio da estrada e falavam, por que não tira isso? Por que não porque essa cerca tá aí, ela só tá atrapalhando e tal. E basicamente a lição assim da alegoria, para não cair numa armadilha criada por mim mesmo e acabar falando errado, é que a gente, para propor uma mudança, né, para propor uma transformação, a gente primeiro precisa entender por que aquilo está lá, sabe? Por que propósito aquilo foi criado, quais eram as razões daquilo, tipo, existir. Então, isso é uma coisa que me pegou muito na vida no Rio do Pitaco, também fora, porque eu era um estagiário, uma pessoa muito chata que via as coisas da faculdade e queria levar para o mercado, e eu não entendia direito por que a gente não seguia o mundo ideal da academia, sabe? De por que porque o meu professor dizia que tal coisa era certa e no mercado a galera, tipo, negligenciava isso. Então, tudo tem um porquê, tudo tem um preço. Às vezes, a resposta para a pergunta tipo, não é uma coisa pensada, é uma coisa que alguém realmente levou em consideração os prós e contras, o custo e realmente decidiu se manter aquilo, apesar dos riscos, apesar daquilo não ser o ideal. Então, a realidade tipo, do mercado acaba entrando em contraste muitas vezes com o idealismo assim da academia. Então, é uma coisa até para equilibrar a expectativa de vocês, não sei quantos já estão no mercado e tudo mais, mas que cedo ou tarde vão ter esse confronto assim, ou se já tiveram, de e é importante a gente entender, né, por que as decisões foram tomadas, por que é como é, e aí qual é o custo, né, do ideal e qual é o preço que estão dispostos a pagar. Então, a decidir, tipo, vai seguir assim ou não. E eu até tinha compartilhado com o Demetrius que às vezes a galera dizia coisas nas matérias e falava, olha, a ausência disso pode gerar esses problemas. Aí eu via no mercado os problemas acontecendo. E aí era um momento em que eu conseguia trazer aquilo como proposta de solução. E em alguns casos, tipo, o risco valeu, o preço estava tipo, não, estamos dispostos a pagar esse preço e vamos caminhar para isso, adotar essa solução. Em outros casos, falou, não, tipo, a gente quer manter a agilidade e se para manter a agilidade a gente quer assumir o risco disso, eu acho que a gente pode ir para outro caminho ao invés da solução que propôs. Então tem casos que isso vai acontecer e que é paciência, porque tempo é dinheiro e acaba que, tipo, não desanimem, assim, proponham essas formações, mas sejam cientes, assim, dessa diferença, né? E ali o último tópico era código que agrega valor vale mais do que o código limpo. Então, às vezes, assume-se que um código não está ali em sua forma perfeita para que o impacto seja gerado. Então, a gente entrega um código não tão, tipo, um pouco longe do ideal, às vezes para ter uma entrega mais rápida, mas é importante, tipo, que a gente principalmente esteja ciente disso e que, tipo, num momento oportuno você vai separar para corrigir aquele code smell ali ou, tipo, quitar o débito técnico em algum momento, mas, tipo, deixa mapeado, mas às vezes realmente o impacto que o código vai gerar vai compensar o fato dele não estar o mais limpo possível, assim, o mais próximo do ideal. E aí, tu quer somar nisso da Médici, eu já parti para o próximo tópico também. Não, não. Vou falar um pouco sobre o meu background, assim, do que eu aprendi. Bom, eu tenho um background um pouco mais acadêmico, né, por conta do mestrado. E isso é uma coisa que eu tenho comigo desde a graduação, né? Então, assim, eu entendo que problemas complexos são fundamentais para o seu crescimento como engenheiro. Então, seja porque você conseguiu resolver o problema, né? Pesquisou ali, se virou e aprendeu alguma coisa nova, ou porque você não conseguiu resolver e aí você lembra que tem ainda muita coisa para você aprender e sempre tem como você ser uma pessoa melhor, ser um engenheiro melhor. Outra coisa também é que é uma coisa que eu tive no mestrado também, que eu também vi
no mercado de trabalho, que é a gente tomar decisões baseadas em dados. Então, a gente não vai fazer uma coisa porque a gente acha que ela vai dar certo. A gente faz uma coisa, testa, coleta as métricas, faz experimentações, e aí a gente deixa as métricas decidir por nós. Então, se as métricas melhoraram, ou algumas melhoraram e outras pioraram, a gente faz algum trade-off ali e deixa elas decidirem se a gente vai continuar com algum recurso, funcionalidade ou não. E ainda um pouco alinhado com o que eu falei com o primeiro ponto, de enfrentar problemas complexos, é que a gente sempre tem que se manter atualizado, né? Não significa que a gente precisa ser expert em Rust, em TypeScript, em, sei lá, qualquer outra linguagem aí, Python, Go, e todos os frameworks da atualidade, todos os serviços da AWS, mas a gente precisa conhecer, saber que eles existem e talvez conhecer os pontos fortes e os pontos fracos dessas tecnologias, para que a gente justamente consiga propor elas em algum momento, verificar a viabilidade de implementar elas e seguir com a implementação.